Então, Eduardo, muito obrigado. Prazer receber o senhor aqui. Obrigado a você. Disponho sempre. A gente está sempre aqui para levar informação e trazer aquilo que é necessário para a nossa população. Então, Eduardo, eu queria conversar com o senhor sobre alguns fatos, porque a gente recebe muita WhatsApp, e-mails dos telespectadores, da audiência, fazendo primeiro aquele impacto da notícia e depois tentando aprofundar e tentando entender por que aquilo aconteceu. Sim. Então eu queria começar com o senhor sobre esse fato, obviamente que o senhor tomou conhecimento do aluno que foi baleado dentro de uma escola particular de Teresina por uma jovem, estudante também, Sim. porque ele não queria mais continuar um relacionamento. Sim. No dia anterior, Sim. houve uma discussão. Sim. Ela, inclusive, arranhou o jovem, fez ameaças. E depois surgiu a informação de que ela também teria se comportado assim em outros relacionamentos. Tá? Ela trouxe a arma do pai, que é da Polícia Militar, mas, além da arma, ela tinha uma faca também na mochila e resolveu atirar no jovem dentro da escola. Na saída, ela saiu andando, na saída, ela, no primeiro estabelecimento que ela entrou, ela pediu para que um funcionário ligasse para a polícia, comunicando que ela teria atirado neste jovem e disse que o jovem estava morto e que ele, palavras do funcionário para a polícia, que ela teria dito, ele mereceu morrer. Assim, falando normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse havido um fato corriqueiro. Como se entender e se compreender, doutor Eduardo, uma atitude, um comportamento desse? Bom, é interessante a gente refletir inicialmente sobre o processo de educação, né? Muito provavelmente a Secretaria de Segurança, com seus peritos, com seu corpo técnico, vai compreender a dinâmica do ocorrido, da ocorrência, vai compreender algumas questões e provavelmente vai envolver uma equipe multi- e interdisciplinar com relação à parte de saúde mental, né? E o que é interessante a gente analisar? Nossos jovens clamam por atenção. O Brasil como um todo tem um índice de violência altíssimo, um índice de violência extremamente significativo negativamente. E a gente precisa refletir sobre uma série de questões. Quando a gente fala em comportamento das pessoas, da população, a gente precisa analisar o que a gente chama na psicologia de comportamento, de questões socio-históricas. O que é isso? Essas são as questões históricas e sociais que nós estamos envolvidos. O ocorrido, né, ele envolve muitas coisas que antecedem. Muitos episódios, muitas situações, muitos processos. Você citou aí que anteriormente ela fez o quê? Ela já tinha agredido ele, já tinha tido outros relacionamentos. E é muito importante a família, nossas famílias, estarem atentas ao comportamento do jovem. Vamos só compreender. A Organização Mundial de Saúde, há pouco tempo atrás, disse que o Brasil era considerado o país mais ansioso do mundo. As plataformas online, as plataformas de rede social, elas informaram que o Brasil é o país também que mais consome as plataformas. Então a gente está vivendo um mundo extremamente ansioso, extremamente acelerado, extremamente adoecido. Tem uma relação direta, doutor Eduardo? Tem. Esse seu país que mais consome as redes sociais, esse é o país mais ansioso do mundo? A gente, quando estuda comportamento humano, a gente pode dizer que existem vários fatores que influenciam. Determinantemente, esse fator de consumir rede social. Vamos observar. O WhatsApp nosso. Ele era de uma característica, ele foi aumentando o número de participantes, ele foi aumentando o número de caracteres, de imagens, de uma série de coisas, certo? Com o passar do tempo, de um ano para cá mais ou menos, o que é que a gente tem hoje no WhatsApp? O acelerador. A gente escuta a velocidade no 1, que é a velocidade, a voz normal, no 1,5 e no 2, que é o dobro da tua velocidade. Imaginar, vamos só fazer um paralelo, imaginar a época pré-internet. Sim. Como é que a gente conversaria por telefone na velocidade 2? Voz. Quer dizer, nunca existiu isso. Nunca existiu. A gente tinha um hábito no passado, antes do telefone celular, as pessoas que têm... A gente pegou isso, né? Nossa casa, ninguém ligava para casa de ninguém meio-dia. De meio-dia às 14 horas, que a pessoa estava almoçando, algo do tipo. Ninguém ligava para a casa de ninguém depois das 21, 22 horas, cada um tinha um método. Mas, assim, existiam regras sobre comunicação. Existiam regras sobre notícias.
Existe uma questão social muito importante. Com a chegada do celular, eu costumo dizer o seguinte: tudo que é de tecnologia, ela nasce com a intenção muito positiva. Levar informação, né? Levar comunicação, mas a gente tem que ter cuidado com o consumo excessivo, com o que a gente faz com essa demanda. O WhatsApp é para facilitar a minha vida. O WhatsApp não é meu dono. Em muitos momentos você vai mandar uma mensagem para mim ou eu posso mandar para você, e agora que você não tem condições nesse momento conversando aqui de responder alguém. Todo paciente meu no meu consultório tem meu telefone, meu celular. Mas eu deixo sempre explícito na primeira sessão que em alguns momentos ele ou ela vão falar comigo e eu vou estar o quê? Atendendo, trabalhando, dormindo, almoçando, ao banheiro, tomando banho, como qualquer ser humano normal. Então não existe ninguém full time, não existe ninguém 24 horas. Essa demanda de consumir rede social o tempo inteiro, de estar levando informação o tempo inteiro, de ser o primeiro ou a primeira em tudo, isso pode ser adoecedor. Isso pode trazer consequências e vem trazendo para a nossa sociedade. Então, assim, os processos de transtorno do comportamento, os processos de ansiedade, de adoecimento, eles existem. Eduardo, qual é a relação entre o que aconteceu com tudo isso? Só um perito, só alguém que vai estudar o caso, né, vai poder dizer qual é o transtorno, se tem transtorno, qual é, o que acontece, e elencar isso para o sistema da nossa Secretaria de Segurança, para a nossa população. Mas um fato que a gente precisa refletir é que a nossa juventude, né, tem vivenciado uma celeridade de vida que é adoecedor. Os modelos pré-estabelecidos de rede social, a gente precisa refletir sobre isso. Você pode observar que a Austrália já deu o pontapé inicial. O que a Austrália fez com as redes sociais? As pessoas até 16 anos não podem ter rede social. Pode parecer um sistema ditatorial, mas é uma intenção para que pessoas que não tenham a capacidade, pela idade, de compreender certos acontecimentos, certas situações, não consumam informações que não têm essa habilidade emocional, muitas vezes, de compreender. Um exemplo claro disso: toda plataforma que a gente assiste filme, ela tem o quê? Indicativos de idade. Todo filme que a gente vai na TV aberta também, quando ele aperta programa indicado para a partir de X idade. Por que isso? E ainda informa, contém cenas disso, disso. Exatamente. Cena de violência, cenas de sexualidade, né? São informações para que os pais, para que os adultos, para que os responsáveis compreendam aquilo. E, meu filho, olha, isso aqui não é para sua idade, isso aqui é uma cena muito pesada, vai mexer com você, com o seu sono, com a sua dinâmica de vida, com o seu emocional. Em outro momento nós vamos assistir. Outro ponto importantíssimo: no meu conhecimento, no meu entendimento, nos meus estudos, e não só meu, mas das pessoas que estão ligadas a comportamento humano, os pais precisam acompanhar as redes sociais dos filhos. Os pais precisam ter proximidade com isso. E essa me permite uma intervenção para dizer o seguinte: aí o senhor que é o especialista. Eu imagino que já está complicado os pais acompanharem os filhos. Imagine as redes sociais dos filhos. Isso, a gente vive num mundo, todos nós trabalhamos muito, né? A essência desse trabalho excessivo e tal, eu sei que existe isso. A gente não pode romantizar e querer que um pai pare, não é sobre isso. Essa história do diz assim: olha, rapaz, tem que tirar um ano sabático. Um ano sabático é para quem tem condições financeiras, mas não dá para... Mas existe uma coisa importante, chamada tempo de qualidade. Tempo de qualidade quer dizer o quê? Se eu tenho 30 minutos, 15 minutos para conversar com meu filho, 1 hora, o tempo que você tem. Dedica aquele tempo só a vocês. Puxa o assunto. Pode não ter um ano sabático, mas pode ter um momento sabático. Momentos sabáticos que são importantíssimos. Rede social, todo pai, todo responsável precisa ter as senhas. Não de forma velada, não de forma escondida, não de forma... O filho sabendo que tem. Filho, vamos sentar aqui. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui seu WhatsApp, vamos ver aqui as conversas do grupo. O que significa, meu filho, para você isso aqui? E você vai dando orientação. Firmeza em processo educacional não tem nada a ver com ignorância. Dizer não para os filhos, né? A gente vive uma sociedade hoje, que eu já falei bastante sobre isso, que chama-se sociedade de baixa tolerância à frustração. Nossos jovens não querem ser frustrados, não querem ouvir não.
A gente viu há poucos dias atrás um episódio que viralizou nas redes, que era a história da janela do avião. Exatamente. Alguém querer que alguém saia do seu lugar, tá? Para colocar alguém, sabe? E quando aquilo não acontece, você reage de uma forma absurda. Como se fosse obrigação, Douglas, eu lhe pedi algo e você atendeu o meu pedido. É um pedido? O nome está dizendo, é um pedido. É um pedido ou é uma ordem? Exatamente. É um convite ou é uma intimação? Então, assim, a gente precisa compreender a diversidade que o mundo nos cerca, a gente precisa aprender a ter tolerância ao não. Nossa vida, minha, sua, de todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, ela é cheia de problemas, ela é cheia de perdas, de ganhos, de alegrias, de tristezas. Eu vi algumas postagens que acho até a intenção é boa. Esse ano não tem um motivo para ficar triste. Eu fiquei triste várias vezes, você ficou triste, mas o que acontece é que aquilo eu vou amadurecendo. Eu levei alguns nãos esse ano, levei outros sims, faz parte da vida. Algumas situações que eu quis ir, eu não consegui ir. Alguns projetos que eu tentei, eu não consegui executar. Muitos outros eu consegui. E assim a gente vai se ressignificando a vida e compreendendo uma coisa bem básica, simples, mas ao mesmo tempo bem complexa. O mundo não é do meu jeito. O mundo não é do jeito que eu quero. A dinâmica da vida, ela depende de muitas questões. Outro ponto importantíssimo. O mundo está contra mim, então não, o mundo não está contra nada. A gente precisa construir algo, a gente precisa aprender, né, a lidar com os sentimentos e com a diversidade que nos cerca. Então, Eduardo, antes de entrar em outra questão que eu considero importante, ainda sobre rede social, porque eu fico imaginando o seguinte, alguém que acessa redes sociais, e aí eu acesso, obviamente, as redes sociais são do meu interesse, né? Quer dizer... Sim. Informações. Sim, claro. Eu tenho alguns nomes que eu acompanho, Nizango Anais, por exemplo, publicitário, que inclusive escreveu o livro Você Aguenta Ser Feliz. Sim. Então eu sigo ali aqueles que me interessam, ou seja, que podem colaborar com o meu crescimento profissional, que podem agregar informações. Só que a regra geral não é essa, né? Então, por exemplo, eu acessar a rede social de alguém e olhar para a vida daquela pessoa, para o que aquela pessoa é, para o que aquela pessoa tem, para o que aquela pessoa faz. Uma coisa é ali ser motivo de inspiração. Olha, eu quero chegar nesse ponto, eu quero chegar porque isso para mim vai ser bom profissionalmente, eu quero ser este profissional. O que vem materialmente como consequência, o nome já está dizendo é consequência. Não, você passa a ter inveja daquilo, você acha que tem o direito de ter aquilo, por isso é um injustiçado por não ter. Esse entendimento, essa capacidade de entendimento, não existe mais. Sim, a gente precisa compreender o que é a diferença entre valor e preço. O que é que você dá valor na sua vida e o que é preço, né? A gente precisa compreender a dinâmica do mundo, a gente precisa compreender, por exemplo, eu consumo rede social. Meu Instagram lá, ele é Eduardo Moita, é profissional. Eu boto minhas informações, eu boto algumas coisas da minha vida privada, claro, particular, mas assim, eu não vivo em torno do meu Instagram. Às vezes eu passo, tirando postagens diárias básicas, eu passo 40 dias, 30 dias sem postar nada. Por quê? Porque tempo não dá. A alimentação não é do jeito que... O senhor não é um profissional de rede social? Não, não sou. Assim, eu boto algumas informações que eu julgo, que eu entendo importantes, de forma técnica, de forma ética, avaliando as postagens. Mas assim, se eu fosse parar para várias entrevistas que eu dou, muitas vezes não dá tempo de eu editar, ajeitar à noite e botar, eu vou descansar, eu vou ver uma televisão, eu vou conversar com minha família. É aquilo que eu disse, a gente precisa buscar tempo de qualidade. E em muitos momentos a gente precisa desligar. 3 coisas básicas que eu acho que são muito importantes no processo educacional. É o processo de fé, dentro da sua religião, longe aqui de querer dizer que é a religião A, B, C ou D, não. Um processo de fé, o nosso sono e uma atividade física. Isso é fundamental. A atividade física é a que você quiser. É a que você gostar, é uma caminhada, é uma natação, é uma academia. Nós temos que ter. Nós temos que ter tempo de qualidade para a gente. A gente precisa entender que, eu trabalho, mas para eu trabalhar eu preciso primeiro estar vivo, eu preciso primeiro estar bem. Eu preciso ter qualidade de vida. Qualidade de vida não tem a ver com consumismo. Tem quantas coisas prazerosas a gente faz sem gastar nada? Quantos lugares a gente pode ir para olhar alguma coisa, contemplar algo? Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre isso.
consumismo excessivo, rede social, eu não sei o que aquela pessoa fez para comprar aquele carro, comprar aquele apartamento ou aquela roupa. Eu não sei. Assim, eu olho muito mais para a questão dos valores de vida do que para os bens materiais que aquelas pessoas têm. Às vezes, quando a gente olha para um jogador de futebol, um ator famoso, alguém que é referência em algo que faz, eu procuro entender a vida daquela pessoa, de onde ele vem, de onde ela vem, como ele estabeleceu aquilo, o que é que tem de bacana, o que é que tem de... Não tem. Então, assim, a gente precisa... Às vezes as pessoas idolatram algumas pessoas que quando você para olhar a história de vida, não tem tanto conteúdo de mudança, de comportamento, coisas positivas. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa entender que rede social está lá o que a gente quis postar. Muitas vezes a vida real não tem nenhuma ligação com aquele processo de rede social. Alguém numa... hoje, por exemplo, houve uma discussão na minha família. Um exemplo. Uhum. Hoje houve uma discussão na minha família. Será que na hora da discussão eu vou pedir uma filha minha, que aliás faz psicologia, minha filha mais velha. Que bom. Eu vou pedir uma filha minha, filha, tira uma foto aqui da briga que eu vou postar. Não se faz isso. Não. Então é preciso entender que as redes sociais, a vida é editada. Editada e com um detalhe, tem um viés muito claro. Sim. Ela é editada para mostrar os melhores momentos. Claro. E, como o senhor acabou de dizer, a vida não é formada de melhores momentos. Não existe nada só bom eternamente. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. Se faz plano para um ano, por exemplo, agora mesmo, no Natal, vamos fazer um planejamento para 2025. Eu acho... Aí é uma questão da ansiedade. Eu vou fazer planejamento até dezembro de 2025. Não sei se eu estou vivo em fevereiro, em março, em abril. Uhum. Né? Então, usando até o princípio das inteligências artificiais. Elas próprias dizem o seguinte, quando for solicitar alguma tarefa, quebre essa tarefa em tarefas menores. Divida. Porque fica mais fácil a resposta. Então, é a mesma coisa para a vida real. Então, você faz um planejamento e aí esse monitoramento é diário. Né? É diário. Então, eu vou preparar todo dia o meu dia. Isso. Intercalando. Eu tenho um esqueleto ali que é o meu dia produtivo, sim, mas intercalando sim, com esse momento de espiritualidade, sim, um momento de conversa, um momento dele para tomar um suco, intercalando, porque assim se produz mais. Agora o problema, Eduardo, é que os pais não fazem isso, e ao não fazerem, imagino, servem de espelho para os filhos. Sim. E não ter esses momentos também reflete na ausência na educação dos filhos. Sim, sem dúvida. E essa ausência é impossível, por exemplo, você colocar a culpa na escola, quando a escola ela é, na verdade, a extensão de casa. Pronto, muito importante. A minha formação educacional, ela vem do meu pai e da minha mãe. A escola ela é um complemento. Né? A gente não pode transferir responsabilidades. O processo educacional de base, seu, meu, das pessoas, eles são os processos de quê? Da nossa família. Né? E muito do espelho, como você disse. A gente precisa ter cuidado com a nossa coerência. Não seja dentro de casa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, procure ser coerente com aquilo que você faz. Procure ter uma dinâmica familiar, que aquilo que você está apresentando para a tua família, para os teus filhos, é aquilo que você executa também. Né? Então, assim, é muito complexo, porque o adolescente, o jovem, a criança, ele vai muito pelo exemplo. Quantas vezes nós já vimos crianças imitando os pais? Crianças que vestem a roupinha, o terno do pai, o chapéuzinho do pai, alguma coisa ali, né, um sapato gigante no pé. Ali é um modelo. Ali, em algum momento, aquilo inspirou aquela criança e ela quer repetir certos comportamentos. Criança imitando o pai brincando, criança imitando o pai brigando, às vezes. Né? Então, a criança, o jovem, o adolescente, o ser humano, ele também funciona muito nesse espírito educacional de exemplo. A gente precisa ter exemplo, a gente precisa dar exemplo. Né? Longe aqui de querer dizer qual é o responsável por tal ato, quem não é função. Como psicólogo, a gente trabalha pela melhoria dos comportamentos, a gente trabalha pela evolução do ser humano. A gente não trabalha para estabelecer julgamentos, nem juízo de valores, que está certo, está errado, está bom, está ruim. Não, a gente vai em busca, dentro da sua realidade, o que é que você tem, que você pode. O modelo de vida do Eduardo, de atividade física diária, disso, ele é um modelo que é do Eduardo. De repente ele combina com alguém ou não combina. Então, assim, a gente precisa compreender que eu, dentro do meu modelo de vida, eu preciso encontrar
uma dinâmica, né, para ter essa saúde, para ter essa dimensão, para ter um processo educacional diário. A gente precisa entender que o nosso trabalho é importantíssimo, mas nosso lazer também. A gente precisa ter tempo de qualidade para si próprio. Tomar um banho normal, fazer uma refeição com tempo normal, né? Ter um bate-papo com seus familiares de forma normal, sem o telefone. Quantas vezes a gente vê nas famílias, nas casas, nos bares, restaurantes, nos cafezinhos, 4, 5 pessoas sentadas à mesa e todo mundo com no celular. Então, assim, o que é isso? Para que eu te chamei para tomar um café e de repente eu e você, cada um conversando com o celular na mão, indiscriminadamente, a gente está 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos calado. Só que fulano falou comigo, só repassando qual é a finalidade disso. Então as redes sociais têm que ter muito cuidado para não aproximar quem está longe e afastar quem está perto. A gente precisa ter muito uma dinâmica. Isso é fácil? Não. É aprender. Entender que rede social é feita para facilitar, para aproximar, mas que ela não é minha dona. Eu não posso estar 24 horas com o telefone na mão, esperando algo. É uma dinâmica que não é legal, que não é boa. Então vai ter momentos que eu não vou poder responder um paciente, um familiar, né? E que as pessoas precisam compreender isso, não ficarem doentes com relação a esse domínio, né, excessivo. Tudo na vida em excesso é problema. Se você pegar uma medicação e tomar por conta própria, não está correto, tem que ter um médico para te lhe orientar, vai tomar dessa forma. Você vai tomar da forma que foi prescrito, não da forma da tua cabeça. Então a gente precisa aprender a lidar com as redes sociais. É um processo muito novo, é um processo que está se adequando nas nossas vidas, mas que a gente precisa tratar mais disso e falar mais sobre isso. Para encerrar, Eduardo, eu queria, no que diz respeito à imposição de limites, porque eu acho muito importante esse debate, como o senhor disse, impor limites não é implementar um regime de ditadura. Sim, sim. É impor limites no sentido de dizer, olha, você só pode ir até aqui, você Isso. não pode ultrapassar esse ponto. Eu estava vendo eu não sei se a frase é dele, mas enfim, estava vendo num evento da Empíricos, eu acho, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que eu fiquei inclusive surpreso com a palestra dele, foi fantástica, palestra sobre liderança. Ele falou vários pontos interessantes, mas tem uma frase que me marcou muito. Ele disse, olha, decisões difíceis agora tornam a vida mais fácil no futuro. Sim. E decisões fáceis agora vão tornar a vida mais difícil no futuro. Sem dúvida. Isso tem toda a relação com a imposição de limites. Total. É o que na psicologia a gente fala que conversas difíceis, elas são difíceis, mas elas vão fortalecer qualquer relação. Se você tem um ambiente de trabalho que algo está te acontecendo, chama a pessoa, eu queria conversar com você. Olha, essa forma de me tratar não está legal, está acontecendo isso, eu estou me sentindo mal com isso, isso e isso. Meu filho, você não vai para essa situação, você está com as notas que eu não concordo, que não são boas, que tá papai, e você explica os processos educacionais, os processos da vida, né? A vida tem regra. O Brasil vive no formato o quê? Constitucional, onde tem regra, onde nós temos executivo, legislativo e judiciário, que são feitos para quê? Para nortear. Nós temos processos educacionais, a gente entra em uma série e vai subindo, né? Vai passando de série à medida que vai estudando, até que você, de repente, escolhe fazer uma universidade ou um curso técnico. Então, assim, a gente precisa compreender que a vida tem tempo. Não adianta querer acelerar. A vida não é o WhatsApp que eu vou botar no 2 e vou acelerar. Não adianta pular conversas difíceis. Não adianta pular processo de dizer não para os filhos. O mundo vai ensinar de outra forma. E a forma dói muito mais do que esse processo educacional. E a forma também causa muito impacto social. A gente precisa compreender essa dinâmica de levar educação. De novo, firmeza não tem nada a ver com ignorância. A firmeza é sobre processos definidos dentro de casa. O não é o não. Não adianta, às vezes você dá um não para o teu filho, você não vai dormir na casa da sua tia, porque aconteceu isso aqui em casa, assim, assim. Aí o adolescente, a criança, né, o jovem manda alguém te ligar para pedir. Né? Se eu não disse que você não ia, não adianta, não adianta ninguém me ligar que você não vai para a casa do fulano, você não vai para esse show, para essa festa, para o shopping, seja para o que for. Tem regra. Isso não tem nada a ver com ser ruim, mas é preciso que a nossa juventude compreenda regra. Vamos lá, falando em violência como um todo. O Brasil era o 5º país mais violento no trânsito. Depois virou 3º e hoje fala-se que o Brasil é o 2º país com maior mortalidade no trânsito.
É violência, é desrespeito. Por que alguém sofre um acidente? Pouquíssimos casos são falha mecânica. São falhas humanas. Mais de 90%, 95% é o desrespeito. Com o ser humano. Se quem está nos assistindo aqui, se a gente sair aqui hoje, eu voltando para o meu consultório, que eu volto agora, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar moto sem capacete, carro sem cinto, gente em cima. O desrespeito, e aquilo tem resultados. À medida que eu começo a desrespeitar as leis, eu vou desrespeitando essa lei, a lei A, depois eu desrespeito a norma B. Então, assim, são processos. Educação, ser humano, ele precisa de processo, de regra, de norma. Não é para normatizar tudo, não. Mas a gente precisa, nós temos Constituição, nós temos leis. Para que servem as leis? Para que eu não passe por cima do teu direito. Para que eu respeite o modelo social. Então é muito importante essa construção dentro de casa, é muito importante essas explicações. A gente estava falando sobre, por exemplo, esses debates de final de ano. Por que se discute tanto comportamento em final de ano? Porque a gente busca, no ano que vem, ter uma nova expectativa. Você falou em planejamento, né? Cuidado, vamos dividir. Eu concordo. Eu tenho planejamentos a curtíssimo prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O a longo prazo, eu tenho que ter consciência que vai depender de muita coisa. Por exemplo... Você tem lá no horizonte, mas depende... Pronto, eu vou dar uma aula em julho do ano que vem, lá em Belo Horizonte. Já está o calendário, a universidade mandou para mim, diz qual é a disciplina, eu já comecei a dar uma lida, né, reestruturar uma disciplina que eu já dei lá, né, lá em BH. O que é que vai acontecer? Eu vou depender de quê? De um avião, né, para chegar lá. Eu vou depender do carro para me levar daqui para o aeroporto, do avião decolar daqui, de uma conexão, do aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte, até o bairro X que eu vou me hospedar. Então, assim, muita coisa pode nesse percurso não se concretizar. Não pode, claro. O avião pode não perder a conexão, pode atrasar. Então, assim, eu tenho processos que não dependem só de mim. Se eu tenho uma meta de ganhar peso, de perder peso, de estudar tal assunto, de fazer algo, essa meta é minha. Não, Douglas, eu só vou caminhar agora quando tu for de manhã, tu me avisa. A meta de caminhar, você nunca pensou nela, ela é do Eduardo. Aí eu quero transferir. Não, eu não fui hoje não, porque o Douglas não me ligou para chamar. Então a meta é quem? É do Douglas ou do Eduardo? Está buscando um motivo para... Um motivo para isso. Então, assim, a gente precisa ter metas exequíveis e que a grande maioria... elas têm uma dependência maior da minha vontade, da minha organização. Eu preciso ter organização. Ninguém começa nada na vida sem um processo de organização. Então, a gente precisa entender que o ser humano é pessoa, processos e resultados. Dificilmente uma pessoa que se dedica muito a algo não vai ter resultado positivo. É difícil. Aí a pessoa passou por processos, né? Tipo, quando eu quis fazer o curso, eu estudei, fiz o vestibular, fiz isso, fiz aquilo. Quando eu fui fazer uma prova do mestrado, você vai estudando, né? Vai construindo algo que é o processo disso para ter um resultado. O que é o resultado? Lograr êxito em algo que você está desejando. Então, se você quer comprar algo, trabalha bem, aqui eu vou economizar X para que isso leve a isso. Então, assim, a gente precisa compreender o processo, o fenômeno de violência social, ela também fala sobre isso, sobre planejamento. Nossos governantes, como um todo, no Brasil, precisam pensar a longo prazo. Ninguém muda comportamento violento no trânsito, na sociedade, seja nos contextos que envolvem a sociedade. Violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência de gênero, violência de cunho religioso, violência trânsito. O que a gente pensar em processo de violência, ela demanda planejamento, demanda um processo. E o processo se muda estudando, debatendo e levando formação para que essas pessoas entendam os direitos, os deveres, as obrigações, as oportunidades. Isso é que é importante. Eduardo, obrigado pela participação. Dispõe sempre, meu amigo. Recebê-lo aqui. E o convite está feito para o senhor voltar, porque são questões que não param de acontecer. E é sempre importante esse direcionamento, né, esses conselhos, para que a pessoa, às vezes, saiu do trilho ali e diga, opa, vamos recolocar nos trilhos, vamos seguir aqui no caminho certo, porque esse processo de aprendizagem é constante. Processo de aprendizagem é orientação permanente. A gente precisa ter uma orientação permanente assistida. A gente precisa ter confiança nos nossos filhos, nos nossos jovens, mas de forma assistida, porque às vezes alguma formação se dá, algum entendimento de forma errada e não tem ninguém naquele momento para orientar. A gente precisa levar, não criar polêmicas desnecessárias, mas levar a informação e procurar ser firme nas decisões familiares, procurar explicar porquê daquele acontecimento, trazer situações que o jovem compreenda que aquilo é importante para ele
entender as regras e o sistema que a nossa sociedade necessariamente precisa para ter um processo evolutivo e a gente ter redução nesse número de violência a nível de Brasil.